Pessoal, bom dia. Estão ouvindo? Sérgio, acho que você está no mudo. Não sei se você consegue controlar a apresentação aí, mas qualquer coisa a gente vai passando por aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Então, a dia. gente vai começar, tá? O pessoal vai entrando aqui. Como a gente está gravando, depois a gente vai colocar isso no YouTube. Aí o pessoal pode pegar o início aqui da apresentação, tá? O objetivo do webinar hoje é apresentar para vocês os lançamentos, né, de Q1 e Q2 de Bluebird. Então, o Sérgio está aqui com a gente, ele fala português, tá? Ele é do fabricante, né? Ele é diretor da parte de Latam, da Bluebird, tá? Então, ele cuida de toda a parte da América Latina. E o Michael também está aqui com a gente, ele vai se apresentar, vou deixar ele falar sobre ele um pouquinho daqui a pouco, né? Mas o objetivo, né, é justamente a gente apresentar para vocês, principalmente a parte comercial de cada produto, cada diferencial que a gente tem. Então, o Sérgio vai iniciar apresentando sobre a Bluebird, sobre diferenciais, e em sequência o Michael vai começar falando da parte de produtos, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Sérgio Park, sou coreano, eu estou morando na Coreia, mas eu já morei no Brasil 12 anos em São Paulo, né? Tenho boas experiências do Brasil e desta vez é uma honra de apresentar nossos produtos para vocês nesse tempinho. Não vai durar muito, então já apresento para vocês a nossa apresentação, ok? Iniciando, né, a nossa competitividade da Bluebird, e vou começar a falar dos conteúdos sobre a nossa empresa e referência de projeto e os produtos no final, um pouco de estado dos produtos, né? Aqui da linha do tempo, Bluebird foi estabelecido em 1995 como uma empresa de software, comunicação, como hoje o WhatsApp, Skype, né? E alguns pontos relevantes que tem aqui em 2002, um modelo, né? A marca, na verdade, chama Pidion. Algumas pessoas já conhecem pelo esse nome. BPI 1300 e 2000 e 6000 são modelos que fizeram muito sucesso no mundo. E alguns pontos, como primeiro, que introduziu o POS móvel como impressora integrada e também a RFID, a radiofrequência, uma tecnologia, só um dispositivo só. Então, alguns pontos importantes e relevantes anteriores, e também pela primeira vez Bluebird lançou um dispositivo de versão Android para empresas, né? E hoje estamos focando com leitores de RFID, e também temos RFID fixo e RFID para escritórios. Hoje também produzimos a parte de máquinas de pagamento também. Pode passar. Bom dia, deixa eu aproveitar até colocar uma informação aqui que é importante para o pessoal. Assim, eu trabalho na Prime desde 2011, né? Então vim especificamente para trabalhar com a linha de Bluebird. E assim, um dos projetos que tinha na época, que talvez alguns tenham visto, então até assim, para a gente já dar um pouquinho de informação e mostrar o que a gente tem feito com o Bluebird desde 2009, né, que a Prime começou a trabalhar com o Bluebird aqui no Brasil. Esse BIP 1300 era um produto que a gente tinha um grande projeto, assim, muito visível, sem referência, na Gol. Então, para quem viajou na Gol, talvez até 2016, 18, eles usavam o BIP 1300 na aeronave para fazer a venda de produtos. Então, o serviço de bordo mais completo, né, que era pago, eles utilizavam o BIP 1300 para poder fazer a venda, né? Então, né, por ter a impressora, né, integrada,
e leitura de cartão de crédito, né? Então, você fazia a compra com o cartão de crédito, ele já imprimia o recibo e o resultado, né? Já imprimia o seu pedido. Então, esse era um projeto legal que a gente tinha com o BIP 1300. Outro grande projeto que a gente teve, né, com o BIP 1300 era na Caixa Econômica Federal, que eles utilizavam como um banco móvel, literalmente. Então, todas as aplicações que você tinha no caixa eletrônico, tirando o saque de dinheiro, eram feitas no BIP 1300. Então, também era um equipamento mais antigo, com Windows Mobile, né, mas ficou muito tempo em operação, né, em dois grandes clientes, né, que a gente, ou tinha outros clientes no Brasil, mas esses eram muito referenciais, né, então projetos legais com o BIP 1300, né. O BIP 6000 que tem ali, né, de 2009, a gente teve também grandes cases com ele. Então, basicamente a Prime, quando começou, era BIP 6000, BIP 1300 e fomos evoluindo aí com a sequência de produtos da Bluebird. Certo. Então, aqui é um dos pontos de inovação, né, que a gente tem. Hoje, com 28 anos de experiência em fabricação de coletores de dados, tablets industriais, máquina de pagamento e solução de RFID, e começou a desenvolver software, né, no início. E hoje, mais ou menos 2.000 parceiros globais, 3.000 clientes globais que estão utilizando nossos equipamentos e tem 10.000 aplicações integradas também. Então, além disso, né, tem essas tecnologias são aprovadas pelos nossos parceiros globais. E nosso motor hoje de negócio seria investir em inovação e em novos equipamentos sempre, oferecendo melhor serviço e condição, e também usabilidade máxima, né, para que os clientes utilizarem nossos equipamentos mais conveniente, eficiente. Então, aqui mostra algumas tecnologias aprovadas, né, de drop spec, caída, e também Smart Plug, que utiliza código de barra em tablets, e Pay Gear, alguns acessórios, né, que utiliza com os equipamentos junto. Acho que é um ponto importante, né, da Bluebird, e a gente trabalha com todas as gamas de produtos, né? Então, esses são pontos fortes. Pode passar. Então, com 28 anos de experiência e história, que mais ou menos 2.000 parceiros globais, e aqui embaixo mostra um pouco de produtos globais da Bluebird hoje, como Inditex, um dos grandes clientes nossos da parte de varejo, né? E Forever 21, DHL, DHL, quer dizer, e também SNCF, Copel, e são clientes globais hoje e que atuam em mundo, né? Eu vou explicar depois um pouco mais detalhes sobre os produtos, projetos. Pode passar. Então, e hoje Bluebird possui mais ou menos 130 centros de serviço em mundo, e a fábrica fica na Coreia, né? A rede, a casa matriz fica na Coreia também, em Gangnam. Perto de Gangnam, em Seul, tem 2 fábricas. Pela estratégia que a gente tem, alguns modelos a gente fabrica, terceirizam em Vietnã e também China, mas a maioria dos partes a gente fabrica na Coreia. E hoje, centro de desenvolvimento fica na Índia também, e alguns escritórios no exterior, como no México, Alemanha e Estados Unidos. Pode passar. Então, aqui mostra um pouco de parceiros, né? Falando de parceiros, hoje tem parceiros de comunicação, tecnologia, estratégicos. Aqui, em parceiros de tecnologias, a AirWatch, como vocês já sabem,
conhecem, SOTI e Cisco e Taiko, hoje se conhece como Cencosud, Sensomatic, e também Ivanti, nos parceiros de emulador, de um tipo modelo como teclado, né? EK430. E do lado, parceiros estratégicos como Google, Android. Nós temos nossos equipamentos são autorizados pelo Android Enterprise para empresas e também Qualcomm é nosso parceiro, Wi-Fi, RAIN, RFID. E são esses parceiros que a gente trabalha já há muito tempo, né? Pode passar. Aqui, sim, como eu falei, né? Android é empresarial, né? E já autorizados por eles. Aqui embaixo, como por exemplo, Inditex cliente global, que a gente tem, H&M, Forever 21, Fast Resale no Japão e Coppel no México, Grupo Éxito, que nos cliente grande em Colômbia, SNCF na França, é um trem da França também. Então, esses clientes que a gente tem hoje e que pode provar que esses clientes testaram já nossos equipamentos, utilizando mais de 6, 7 anos no mercado, né? Falando de referência de projeto, eu posso levar alguns clientes importantes, como já tinha falado. Pode passar. Por exemplo, Inditex, hoje eles operam mais ou menos 85 países em mundo, né? Eles estão utilizando nossos equipamentos, mais de 100 mil equipamentos total, e mais de 8 anos, desde 2016. E H&M, H&M, e também o maior varejista em mundo, né? Eles estão utilizando o nosso equipamento desde 2017, mais ou menos 7 anos, e 80 mil equipamentos. E SNCF, trem da França também, eles estão utilizando o nosso equipamento para bordo, e 6 anos, desde 2018, 30 mil equipamentos. Por último, né, posto, pode ver aqui da parte do setor público, Correio na Áustria, e eles também utilizando nossos equipamentos 7 anos, desde 2017, 16 mil equipamentos. Aqui, acho que depois o Michael vai explicar um pouco de referência de venda no Brasil. São clientes da varejista, né? Então, pode passar. Então, por que Bluebird, né? Pode passar. E nós estamos investindo mais de 50% na porcentagem de investimento em marketing e desenvolvimento, investindo na inovação e novos equipamentos. Pode passar. Que dá qualidade, né? E a gente, em comparação e especificação hoje, são parecidos, né? Como CPU, bateria, algumas especificações, detalhes, mas um dos pontos fortes da Bluebird é na design, é mais compacto e ergonômico, refinado, né? E também, ponto mais forte é que o nosso equipamento é mais robústico. Então, da caída desde 1.2 até 2 metros, dependendo do modelo. E, geralmente, a gente tem de IP 65, 68, assim.
Pode passar. E um dos assim, pontos fortes da Bluebot na competência custo-benefício. A gente comparando com outros competidores, e especificações são parecidas, mas a gente oferece uma condição melhor na parte de preço e também oferecer vários SKUs, né? Aplicações, dependendo da aplicação e utilidade na aplicação do cliente, né? Pode passar. Então, aqui são 6 pontos que eu posso dar um exemplo. Primeiro, a bateria de longa duração. E a gente, em comparação com outras marcas, tem baterias mais estendidas. A gente oferece 2 opções. Bateria standard, estendido, e mais de 14 horas por dia. E os clientes podem utilizar durante o dia do trabalho, né? E o segundo ponto não somente a velocidade, mas com preciso, 99% de captura de imagem, código de barra funcionando, aprovado pelos clientes. E 4, e visual mais legível. Então, quando o cliente usa fora do ambiente aberto, livre, eles podem enxergar melhor. E por ponto 5, dispositivo mais rústico, já tinha explicado, como Gorilla Glass, que a gente aplica isso em comparação com melhor com comparação a outras marcas. Por último, a gente oferece toda a solução desde computadores móveis, coletores, tabletas, RFID e máquina de pagamento, quiosque. Então, a gente tem toda a gama de produtos. Só um detalhe nessa parte de pagamentos, que a gente não consegue utilizá-los aqui no Brasil mais, porque a certificação desses produtos é bem complicada, né? Então, assim, por mais que a Bluebird tenha essa gama, a gente tem a dificuldade, às vezes, de poder trazer esse tipo de produto para o Brasil pela questão do tamanho do país e dificuldade também de poder utilizar esse tipo de produto, que era algo, desde que eu entrei na Prime, que eu sonhava em conseguir trazer esses produtos para cá, mas o mercado é muito difícil de trabalhar nesse segmento, tá? Então, assim, se de repente vocês olharem o site da Bluebird, tem essas opções lá, mas infelizmente a gente não consegue trabalhar aqui no Brasil, tá? Pode passar. Então, aqui pode ver que tem gama de produtos que a gente tem, claro, tem alguns modelos que a gente está em desenvolvimento, e aqui no Brasil também alguns modelos estão em processo de Anatel e estamos preparando o futuro, mas a gente oferece toda a gama de produto, desde solução de RFID, que estamos focando, e também coletores de dados. Dependendo da aplicação, tem modelo menos robústico, mais robústico, e também alguns modelos para aplicação especial, como botão de emergência, o teclado, e tabletas, tem de 8 polegadas, 10 polegadas, de versão Windows, versão Android, e também temos linha de POS, FlexPOS, que estamos desenvolvendo para lançar, e também máquina de pagamento e quiosque, que hoje que se conhece no Brasil CK100, né? E hoje estamos lançando para ST103, que está em processo de Anatel. E também, por último, estamos oferecendo acessórios para aplicar em nossos equipamentos, né? E gama de produtos, acessórios que a gente tem. Isso é um ponto forte da Bluebot. Pode passar. Então, como a Bluebot começou, né, como empresa de software, a gente também tem esse serviço BOSS,
e integração de software para utilizar nos equipamentos. Então, desde a implementação de equipamento de desenvolvimento e até utilizar a produção na linha e também manutenção pós-venda. E a gente tem alguns aplicativos que podem ser utilizados gratuitamente ou a pago. Então, por exemplo, BOSS Provisioning, que fica da segunda linha, e ele ajuda a configurar, né, a massa de leitura de código de barra. Por exemplo, ele é gratuito. E alguns aqui, BOSS Power Manager, por exemplo, no lado direito, e ele pode controlar da parte de bateria, por exemplo, ele consegue controlar e gerenciar essa parte de bateria. O usuário consegue ver quanto está faltando, que bateria que está utilizando, quanto tempo está utilizando isso, assim. Então, algumas aplicações e ajuda a gerenciar em nosso equipamento na utilização em campo, certo? Pode passar. Deixa eu aproveitar, colocar uns detalhes aqui que são importantes. O SDK como tem ali, SDK para Android, né? Ele é interessante porque o SDK é o mesmo para todos os modelos de coletores. Então, isso é bom porque para quem desenvolve, os recursos vão ser os mesmos. Então, não importa o modelo que ele vai utilizar o SDK do Android, ele vai servir para qualquer modelo. Então, isso é bom porque facilita para quem está desenvolvendo. A mesma coisa para o desenvolvimento de RFID. Então, para quem desenvolve ali para o SLED, o RFR 900, 901, o SDK é o mesmo. A única diferença que você vai ter no desenvolvimento é porque assim, a gente tem, no caso, a possibilidade dos SLEDs de você fazer a comunicação direta por contato físico ou por Bluetooth. Então, nesse caso, a única mudança que você vai ter no controle de aplicação utilizando o RFID é saber se a conexão vai ser feita por contato físico ou por Bluetooth. Todos os outros comandos de leitura de tags, configuração geral do SLED, tudo isso ele é comum. Então, não importa qual o modelo de coletor que você vai usar o RFR 900, 901, o SDK é o mesmo. Então, isso facilita bastante porque você, né, para quem vai desenvolver, não precisa ter muito controle em qual é o modelo que você está usando, porque o SDK é o mesmo, né? Então, facilita bastante essa comunicação. Tem uma outra, até eu estou vendo aqui, que não está aqui na apresentação, um outro aplicativo dois aplicativos que eu acabo usando bastante. O BOSS Provision, né, que, como o Sérgio falou, a gente consegue fazer a configuração do ambiente geral do Android. Então, se quiser colocar um perfil de Wi-Fi ou uma lista de perfis de Wi-Fi para o coletor conectar, configurar o tempo de desligamento de tela, parâmetros gerais do Android você faz pelo BOSS Provisioning. E tem um outro aplicativo que é interessante, que é o BOSS Kiosk. Então, o Kiosk você vai conseguir determinar quais aplicações o usuário vai ter acesso. Então, você cria um bloqueio na tela com a lista de aplicativos que você vai liberar para o usuário, e se ele quiser sair para o Android, tem uma senha, tá? Então, são aplicativos gratuitos. Quem precisar, depois, tiver algum cliente, vai fazer uma configuração, eu já tenho um certo manualzinho mais simples em português, que já indicando as partes principais, porque às vezes a gente pega esses aplicativos, ele tem muitas funções, né? Então eu já direciono mesmo para o que é mais importante da gente configurar, e qualquer coisa fora disso, aí, né, a gente faz o suporte nessa parte, mas todos esses aplicativos, como são gratuitos, então é interessante a gente, às vezes, aproveitar, porque às vezes o cliente não sabe, não usa algum outro equipamento, e aí está começando a colocar Bluebird, e aí às vezes a gente consegue integrar mais funções e oferecer isso para ele sem dificuldade, tá? Sérgio, você quer falar um pouquinho ou posso continuar daqui? Não sei se o Sérgio caiu, então vou continuar aqui. Não, dessa parte aqui está programado para eu falar mesmo, né? Aqui a gente tem os equipamentos novos, né, que estão em lançamento, apesar de já ter o CF550 já lançado, homologado na Anatel, pronto para a gente utilizar. Então, assim, a linha aqui
segue como a robustez, um equipamento de design, então focado para quem quer um equipamento que seja mais um pouco mais bonito, sofisticado para o uso, e o custo-benefício. Então, equipamento com valor mais baixo, com características de hardware muito boas, né? E com 3 linhas diferentes. Sobre design, né, o HF550 é um equipamento novo. A Ju que fala bastante desse equipamento, né? Porque a gente tem um projeto grande que até tinha ali nas referências de projetos globais, que é a Zara, né? E a Ju sempre coloca aqui que o HF550 a Zara está utilizando numa área de atendimento, porque são clientes com um nível diferenciado, então eles querem mostrar um equipamento também que tem um design mais sofisticado. Então, a Zara tem um outro modelo de equipamento para operação fora a loja, né, do lado interno da loja, e a área externa ali, que o cliente tem, onde há o contato com o cliente, eles usam o HF550, ou estão migrando para o HF550. Né? E aí agora a gente tem o CF550, que a gente ainda tem até o VF550, né? Surgiu, né, a Bluebird desenvolveu o CF550, que é um equipamento que houve um upgrade no processador, na capacidade de sistema operacional, que hoje é Android 11 e tal. O formato é exatamente o mesmo entre um e outro. Então, o interessante é que a Bluebird conseguiu melhorar a especificação de hardware e reduzir custo. Então, hoje entra como essa relação de custo-benefício, né, na linha, como um produto, né, para o cliente que busca custo-benefício, é a nossa linha de entrada, tá? Quer agregar alguma coisa, falar alguma coisa, Sérgio? Ou a Juliana, que está aqui também? Não sei se... Não, acho que está ótimo. E aqui a HF 550 eu queria focar, falando de Jara, né? Um modelo específico. Hoje já está disponível para um modelo normal no Brasil. Então, para quem não quer um modelo mais robusto, mais assim, grande, né? E já como, por exemplo, uma loja pequena, mais estreito, e esse modelo seria interessante. Agora, CF, um modelo mais linha econômica e sendo mais uma linha mais popular, então também um modelo diferente. Acho que pode passar para o próximo. Sim, só uma observação antes de passar. Uhum. Eu só gostaria de acrescentar que o F550R, ele tem um leitor padrão e também tem o opcional do leitor middle range atualmente, tá? Então, se vocês tiverem projetos que precisa, né, de um leitor que tenha uma distância um pouco maior do que um leitor padrão, a gente pode estar utilizando também esse modelo, tá bom? Então, aqui sobre os acessórios, né? Então, isso aqui é interessante porque os acessórios também, eles são compatíveis. Então, aqui não tem, né, a visibilidade aqui, mas principalmente se a gente falar de gatilho normal ou gatilho de RFID. Então, se a gente pega o F501, ou F501 em geral, né, a linha 501, 401, o F550, então você pode utilizar tanto o gatilho de RFID quanto o gatilho normal, né, só para acionar o leitor. E a única coisa que muda nesses acessórios é o formato de encaixe nos equipamentos. Então, assim, o gatilho de RFID ou o gatilho normal, ele é o mesmo, e aí você vai, ao adquirir o modelo, a gente especifica qual que é o modelo, né, de equipamento que ele vai ser acoplado, e aí aproveita esse mesmo acessório para todos os modelos. Então, por isso que eu comentei antes da questão do SDK, né, da parte da biblioteca de desenvolvimento, que elas são compatíveis em todos os modelos, porque os acessórios também são similares para todos os equipamentos, né? Tem aqui na parte até dos acessórios, que aí já entra numa linha mais, né, digamos, premium de equipamento, que é a capa de pulso que está ali embaixo, né, tem uma canetinha ali, né, tem uma capa de pulso que a gente pode integrar no F401, que seria o modelo mais indicado, que você pode colocar o coletor no pulso,
e você tem um botão para acionar o leitor que está no coletor. Então, essa é uma solução interessante da Bluebird, porque existem, né, os leitores de dedo, em que você tem ali uma operação de um leitor físico, um leitor de código de base no dedo, e o usuário faz a leitura utilizando esse leitor, só que você tem ali um equipamento que funciona por Bluetooth, então você tem a bateria desse equipamento, né, em operação, e você tem uma construção que é o produto com o leitor de código de barras. Então, no caso da Bluebird, eles não fizeram um leitor de dedo com um leitor de códigos integrado. Eles utilizam o próprio leitor que está no coletor. Então, você acaba tendo uma solução bem mais barata, né? E mais fácil de trabalhar, porque você está com ele conectado fisicamente. Então, você não depende de bateria para essa operação. A gente tem empresas de transporte que usam equipamento para permitir a mão livre, né? Então, acaba sendo um acessório interessante também, que é compatível com a linha EF, né? Aqui a parte das carregadores, base de comunicação, tudo. Então, você tem a base de comunicação com uma posição ou 4, e aí é interessante porque nessas bases você tem a possibilidade de carregar a bateria sozinha. Então, você carrega a bateria que está no coletor, quando você conecta o coletor, e também a bateria extra. Outra situação interessante é que quando o cliente tem um RFID, né, o SLED, o RFR 900, quando você tem a base de comunicação, ele carrega tanto a bateria do SLED quanto a do coletor ao mesmo tempo. Tá? Então, é uma solução que você acaba tendo essa integração mais fácil, né? A outra opção ali é o carregador de 4 posições, baterias, né, os equipamentos todos têm bateria substituível, então, não lembro se na apresentação aqui tem um modelo novo, que é o smartphone, né? Então, assim, mesmo o smartphone que a Bluebird está lançando tem bateria substituível, então isso é uma situação, né, importante para o nosso mercado, né, focando em uso profissional. Que é mais aqui? Acho que essa questão, acho que é isso aí. Quer completar alguma coisa, Sérgio, Ju? A Juliana está na minha frente aqui, então estou vendo se ela quer complementar alguma coisa. Isso é bem, acho que fora desses acessórios tem mais ainda, mas acho que esses são principais, que o Aiko já explicou. Tá tudo bem. Aqui, né, o F550R, que é o nosso o tanque, digamos, que a gente tem o F501, já vem da linha F500R, F501R e agora o F550R. Então, até eu achei interessante que esse modelo, a Bluebird até mudou um pouco algumas características, algumas questões no desenho dele, que eu gostei bastante. Então, na linha F500, 501R, você tinha borracha, né, uma proteção de borracha que já é acoplada no equipamento. Então, assim, não é... alguns equipamentos você coloca ali como uma capa, né, que é uma borracha, e você coloca o coletor. No caso da linha F500, 501R, você já tinha isso integrado no produto, mas ele ficava meio que focado nas extremidades. Então, na parte de cima e de baixo você tinha essa borracha. No caso do F550R, ele todo tem a proteção de borracha. Então, já é uma construção mais completa ali da produção de borracha. Outra coisa que é bem legal no F550R é que agora a bateria ela já é substituível direto, né? Na linha anterior, você tinha uma tampa para trocar bateria. No caso do F550R, a bateria já é integrada no equipamento, né? Então, você não tem a tampa ali para fazer a troca de bateria. Então, acho que é uma construção mais prática para o dia a dia, né? E aí, assim, aplicações, qualquer coisa. Então, tudo isso vai depender. Como a gente tem uma linha de equipamentos Android com características bem semelhantes, leitor de códigos integrado, então, assim, as possibilidades vão depender do que o cliente quer, né? O que a gente consegue fazer com os equipamentos são exatamente as mesmas coisas. Então, se o cliente precisa de um leitor de RFID, a gente consegue integrar, precisa de gatilho, a gente consegue integrar, né? Então, essa definição do modelo vai depender do cliente, né? Então, o bom é que a gente tem... eu acho interessante da Bluebird é que assim, não são tantos modelos de equipamentos, mas que a gente consegue integrar isso em qualquer operação. O cliente, que às vezes quer um equipamento menor, tem o F401, quer um equipamento com uma tela maior, mas com não tanta robustez, tem o CF550, quer robustez, tem o F550R agora, né, o 501R. Então, assim, a gente consegue se moldar de acordo com o cliente passa para a gente,
né? Então, a parte operacional de software também é a mesma, então o que funciona em um vai funcionar nos outros modelos. Então, acho que essa parte da gente conseguir integrar soluções diferentes com modelos diferentes é bem rica, né? Porque a gente não acaba não tendo tanto modelo para trabalhar, isso facilita também até na nossa parte de manutenção. Então, assim, não é aquela coisa, poxa, a gente tem um modelo que é muito, que um cliente só usa. E aí você tem dificuldade de trazer peça, tem aquele controle de peças, de estoque, fica mais difícil. Nesse caso, como a gente tem menos modelos, isso aí facilita também na nossa manutenção. Então, tem umas vantagens também nessa questão de a gente ter modelos mais restritos, né, de uso. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para integrar. Até vou aproveitar aqui, tem ali uma parte de comunicações por voz, né? A Bluebird tem um aplicativo que é para VoIP, né? Para comunicação de voz. A Prime também, o David está online aí, tem da parte dele integrações com empresas de software. Então, uma delas que a gente pode, né, tem falado bastante, é uma empresa que chama Bipt, que tem uma solução de VoIP, de aplicação em que você torna o coletor como se fosse um Nextel, né? Um aplicativo ali para chamada de rádio. Então, isso é interessante para o cliente que às vezes tem bastante equipamento, tem uma área grande de operação, ele pode tornar o equipamento um terminal, um ramal. Né? Então, o atendimento ali ele pode fazer direto, né, ter esse contato com os usuários que estão na operação, né, por um aplicativo. Então, são funções, às vezes, também que a gente consegue integrar para o cliente, né, ou talvez oferecer algo que ele possa aproveitar melhor a operação do coletor. A Ju, tem alguma coisa? Sim, tem uma pergunta aqui para vocês. O Matarese está perguntando: tanto essa linha de coletores como as soluções de SLED e RFID já tem homologação Anatel finalizada? Sim, todas. Todos. Então, a gente não tem do F901R, o RFR 901, né, que é o SLED novo da Bluebird, mas do RFR 900 que a gente usa, né, em todos os clientes, tudo normal. Então, assim, qualquer necessidade que tenha, a gente está com os equipamentos homologados na tela. Deixa eu ver aqui se tem algo mais para falar do 550. Acho que não. Temos tudo aqui. O HF550X, né, que é um modelo, né, novo, com uma visão aqui mais sofisticada. Fala alguma coisa, Ju? Sérgio? Oi. A HF550X. Ok. Acho que já Michael falou. Acho que só acrescentando, esse modelo é mais que design, por exemplo, uma mulher, né, que trabalha na loja, ele preferiria mais esse modelo do que F550R, porque é um design mais refinado e também mais leve, compacto. Ele assim, é mais apto para utilizar em lojas de, por exemplo, cosméticos, onde encaixa muitos cosméticos, espaços pequenos, né? Como, por exemplo, utilizar com a leitura de RFID e com esse do que é F550R, é mais compacto, então às vezes isso facilita o serviço de inventário, né? Aqui temos o CF550, né, que eu já Mais uma dúvida aqui, gente. tinha comentado. Sim. Sobre o produto, né? O Matarese perguntou também se a comunicação do SLED RFID é por contato físico ou Bluetooth. A maioria, Matarese, é físico. Na verdade, assim, a gente tem opções. Então, assim, dependendo do modelo, você vai ter a opção do SLED com contato físico e Bluetooth, porque, na verdade, assim, o que vai diferenciar? Se a gente pega o RFR 900, você tem um part number que ele só funciona por contato físico. Nesse caso, a vantagem do contato físico é você, né, não ter a comunicação por Bluetooth, então não ter ali a necessidade de um
a interferência, talvez, da bateria, né, nessa comunicação de Bluetooth. Então, você ter o contato físico torna a comunicação um pouco mais estável, digamos, porque, né, é tudo ali direto, né, uma comunicação mais né, é, fácil, digamos, entre o sled e o coletor. O RFR 900, você tem a opção de ter as duas possibilidades de comunicação direta e Bluetooth. Então, assim, depende do modelo do RFR 900, você vai ter ele só com comunicação direta ou com a opção do Bluetooth também. Aí, no caso, se o RFR tem Bluetooth, ele pode comunicar com qualquer dispositivo. Pode ser tanto o coletor da Bluebird, quanto um tablet, um computador, um smartphone, né, de qualquer outro fabricante. Então, você torna ele... A gente tem algumas empresas, parceiros né, de soluções de RFID, que o cliente final deles compra só o RFR 900 e não utiliza um coletor. Né? Então, aí já é integrado com tablet, ou um smartphone, né? Aí pela comunicação só Bluetooth. Então, assim, o que vai direcionar um pouco disso é se o cliente vai usar um coletor ou não. Se for usar um coletor, que nem no caso que estou mostrando aí, o CF550, ele não tem um contato físico. Nesse caso, a comunicação vai ser sempre por Bluetooth. Mas só esses modelos mais novos da Bluebird, né, focam um pouco mais em um custo-benefício mais baixo, assim, com um valor mais baixo, eles não têm contato físico. Toda a linha EF 501, ou 550, você tem um contato físico para comunicação. Aí o que vai determinar qual é a possibilidade é o que o cliente vai usar como equipamento, né? Se vai ser um smartphone, se vai ser um coletor da Bluebird, e qual o modelo do coletor da Bluebird. Porque a comunicação física, né, sempre vai estar disponível. Né? Agora, se ele for usar um CF550, não vai, aí vai ser a comunicação, né, obrigatória, vai ser por Bluetooth. Isso vai mudar dependendo do modelo, né? Isso. Mais uma pergunta aqui da Simone Herrera. Qual o tamanho da tela maior em polegadas? Depende do modelo, acho que o maior que a gente deve ter hoje, acho que é 5,65, se não me engano. Sim, a gente tem, dos modelos que a gente apresentou aqui para vocês de lançamento, né? Todos eles têm um tamanho de tela de 5,45 polegadas. E a gente vai ter, que aí eu já estou dando spoiler, né, da sequência da apresentação, um smartphone corporativo que tem uma tela bem maior. Eu acho que até vou passar que talvez, ó, já está aqui o próximo. Então, que é o SF650, que é a menina dos olhos, né? Temos vários projetos, é um equipamento que acho que chegou para a gente talvez em janeiro. Foi janeiro que chegou primeiro, Ju? Foi em fevereiro que chegou para a gente as mostrar, né? Para demo. Assim, antes da gente ver o produto, a gente já estava com uma expectativa bem grande. Quando viu, aí já foi amor à primeira vista. Porque, assim, o que é esse equipamento? A gente tem, né, o mercado grande de smartphones. Essa minha... né, eu estou desde 98 trabalhando com essa parte de coletor, tal. Então, desde sempre, houve essa... Quando começou a ter o smartphone, né, algo mais, assim, corporativo, né, né, uso profissional, as empresas começaram a utilizar smartphone, tem essa questão de você usar coletor ou um smartphone. E aí, assim, as empresas de coletores sempre tiveram coletores de dados, com leitor de códigos, né, e é uma operação mais profissional. E nem todo mundo precisa de um leitor de códigos, por exemplo. Né? Então, não existia um smartphone. Né? E a Bluebird até já tinha lançado anteriormente o SF550, que era um modelo que chegou a ter vendas, até no Brasil, inclusive, a gente vendeu, que era um projeto corporativo, né, da Bluebird, mas não foi muito o equipamento que a gente focou. E aí veio agora o SF650. Então, já tem um desenho muito próximo do que um smartphone. É um smartphone, a Juliana está utilizando, era para eu estar utilizando um também como meu telefone, mas como a gente tem na cidade de projetos, então eu preferi direcionar isso para que as empresas que vão fazer o desenvolvimento utilizem o equipamento, vejam, façam os testes, até por ser um equipamento novo, o melhor é o teste prático. Né? Por isso também que o pessoal acabou disponibilizando os telefones para a gente utilizar, né? Para a gente também ter essa experiência de, poxa, a gente como usuário, o que a gente sente do equipamento, né? E assim, a Ju tem utilizado, o meu está emprestado, mas
a gente estava conversando outro dia, né, falou bem do, né, tá em boa operação, tá funcionando direitinho, né? E aí, assim, o legal do produto, assim, é o smartphone. O que a gente tem de diferencial para oferecer nisso? Assim, uma das coisas que eu falo bastante, né, e assim, eu tenho ido em algumas empresas, cliente final, às vezes fazer apresentação, né, e uma das coisas que eu uso bastante é a possibilidade de a gente poder manter um padrão de sistema operacional. Então, assim, um equipamento que talvez o cliente possa comprar para trocar a linha de... Opa, um pequeno erro de Mudo? percurso aqui. Michael tá no mudo? Oi? Sim. Eu não mudei nada aqui. Aqui também não. Tentar colocar o áudio de novo, Michael. Peraí. Aí, agora. Oi, voltou? Ficou no mudo a partir de qual parte? Porque... tá. Então, bom, então assim, uma das coisas que eu uso bastante, né, entregar para o cliente a mesma versão de build de Android. Eu lembro que, como eu comentei, né, eu entrei na Prime em 2011. Um pouco antes de eu entrar na Kira, eu estava fazendo umas visitas em uns clientes, vendas, tal, quando eu estava na outra empresa ainda. E lá em 2011, eu estava falando com uma empresa de software. Eu fui, né, fazer uma visita numa empresa de software e o dono lá estava comentando, Marco, o problema que eu tenho com o smartphone hoje é que eu posso comprar um telefone da Samsung hoje, 6 meses depois eu compro o mesmo modelo, a build da Android é outra. E aí a minha aplicação talvez já não funcione. Eu tenho que fazer toda a homologação de novo para garantir que está tudo funcionando, porque ele trabalhava com uma grande empresa de bebidas, então um projeto gigante, e aí ele tinha essa dificuldade. A partir daquele. E assim, não existia. A Bluebird, até a Pigeon, que era o que a gente chamava de Pigeon na época, já tinha coletor com Android, mas não era o que é hoje. Hoje tudo é Android. Né? Mas me chamou a atenção aquela conversa, porque isso em 2011, né? Você não tinha um mercado tão grande de Android ainda. E a pessoa já referenciou essa parte. Então, essa linha também de pensamento é o que vale a gente aproveitar para o SF650. Então, assim, a gente pode, talvez, fornecer o equipamento como um telefone celular para o cliente, mas se ele tiver aplicações ali, for uma operação mais profissional no tipo em que ele vai integrar uma aplicação, a gente também pode garantir que ele tenha uma build específica e ele tenha a segurança de que a aplicação dele não vai parar de funcionar de uma hora para outra. Então, a gente pode manter essa build, o cliente pode ter, hoje pode sair pronto do nosso estoque, e ele ter essa garantia de que ele não vai ter surpresa se ele comprar um equipamento mais novo. Então, ele consegue manter essa segurança na linha de software. Aí, outra coisa que a gente consegue colocar como diferencial do SF650 com o smartphone, você tem bateria substituível. Então, você consegue, ele tem uma tampa, né, atrás, então você consegue abrir essa tampa, troca a bateria. Então, o equipamento, assim, a gente não acredita que seja um equipamento que vai ser como um coletor de dados, que vai operar ali 24 horas e a pessoa vai trocar a bateria efetiva. Mas a vantagem de você ter a troca de bateria é daqui a um ano, a bateria do coletor já não está com a mesma performance, você compra outra bateria, troca e continua com ele em operação normal. Né? Então, não é um smartphone que você começou a ter problema de bateria, você não tem como substituir e troca o equipamento todo, né? Porque você não tem como trocar sua bateria. Então, isso é algo também interessante. Outro ponto que a gente tem colocado como diferencial é a possibilidade de oferecer um serviço um plano de serviço diferenciado. Então, um SLA de acordo com o cliente precisar, precisa de 1 dia, 5 dias, 10 dias, dá para fazer isso, né? Backups, então, assim, a possibilidade de você moldar um nível de serviço para o cliente do jeito que ele quiser, isso é interessante. Então, assim, a gente acaba não tendo também essa barreira, talvez, de oferecer níveis de serviço diferentes para o cliente. Então, são alguns diferenciais que a gente tem usado aí para o SF650, a parte de software, principalmente, acho que é algo que... outra coisa também que é o tempo de produção do produto. Então, assim, ele está sendo lançado agora. 3, 4, 5 anos, certamente ele vai estar em produção. E provavelmente, quando tiver um SF750, 850,
a parte de migração de software deve ser compatível. Então, essa preocupação também você ter um sistema operacional que, óbvio, o sistema operacional Android vai mudar. Então, pode ser que talvez uma aplicação do Android 6 não funcione no 9, mas se a aplicação for compatível, nada no sistema operacional ali que a Bluebird faz, talvez vá bloquear esse uso da versão anterior de uma aplicação, né? Então, essa compatibilidade acaba sendo interessante também para que o cliente possa ter garantia de que ele vai comprar o equipamento hoje, daqui a 3 anos ele vai continuar com o mesmo produto, se bateu 3 anos, ele já tem um modelo novo, ele pode substituir, muito provavelmente ter a mesma sequência de uso de aplicação que ele teria hoje, tá? Aí passando para o nosso modelo novo de Só quiosque. antes de você continuar, Mac, tem 2 perguntas aqui para a gente responder. A primeira pergunta aqui, né, é do Leonardo. Ele perguntou sobre a tecnologia de telefonia, se é com 5G, né, em relação ao SF. E já aproveitando, né, a segunda pergunta do Neville, se esse smartphone ele tem um leitor de código de barras integrado. Boa, que eu falei do leitor, que aí tem a outra parte também de software que eu não falei dele. Ele é 4G, não é 5G, tá? E assim, a parte de software, ele não tem um leitor de código, então assim, é um smartphone mesmo. E aí o que a gente tem trabalhado como integrações é a Scandit, né, uma empresa que faz, né, essa solução de software utilizando as câmeras fotográficas para você ter leitura de códigos. A gente até cheguei a fazer uma apresentação interna aqui sobre a ferramenta, né, com alguns testes que eu fiz, e é uma ferramenta sensacional, com uma performance muito boa, né, de leitura de códigos, e aí assim, até possibilidade de integrar funções diferenciadas para a câmera. Então, por exemplo, você tem ali, vamos imaginar uma empresa uma loja de calçados. Então, você tem ali as caixas de calçados. Você quer saber se tem quer olhar ali, tirar no estoque, acho que é mais fácil. Então, o estoque está lá, várias caixas do modelo de calçado, e você precisa de um número específico. Então, pela câmera, você vai mostrando isso, então ele vai ler os códigos de base, isso dinamicamente, né? Ele vai lendo os códigos de base. Quando ele acha o modelo que você quer, ele indica uma linha verde naquele código de base. Então, você visualmente já consegue ter essa identificação do produto, que ele está lendo os códigos de forma dinâmica. Então, o processamento é muito, muito bem feito, né? Então, o usuário não precisa ler caixa a caixa. Ele só apresenta ali, a câmera só vai capturando os códigos e ele consegue ter esse recurso. Então, às vezes você tem recursos interessantes que podem ser integrados, poderia até ser num coletor de dados, mas a gente tem focado no SF por ele não ter um leitor de códigos, né? E aí você talvez oferecer esse equipamento com recursos mais sofisticados de software, né? Então, o Scand tem a realidade aumentada, tem umas funções bem legais, né? Então, a gente meio que focou essas integrações de software para o SF650, mas funcionaria para qualquer equipamento nosso. Tem o Bipt, né, que eu comentei antes, que é o aplicativo ali de VoIP. Então, a gente tem também mostrado o Bipt como uma parte de integração de software, mas ele funcionaria também para os outros modelos. Então, por ele não ter a leitura de códigos, a gente poderia integrar o Scandit, que é um software com uma performance sensacional. Tá? Mais alguma pergunta? Então, passando aqui para o nosso, também a menina dos olhos, parte 2, que é o ST103, o quiosque, né? Isso aqui, assim, a gente tem o CK100, que é o nosso modelo que está desde talvez 2017, 18, eu não lembro exatamente quando a gente colocou o equipamento em linha aqui, né? Mas até ele foi produzido por um pedido de um cliente no Brasil. Então, isso também é algo legal que a gente tem com a Bluebird, porque, assim, eu sempre reforço isso quando eu vou em cliente ou nas revendas, que gente, às vezes pode ser que a gente não tenha um produto específico, pode ser que não exista um produto no mercado, mas traz para a gente. A Bluebird sempre ouviu, né, foi uma porta aberta para a gente para desenvolver produtos. Então, assim, alguns produtos no Brasil que a gente tem, né, que às vezes já saíram de linha, tudo, mas foram feitos porque a gente trouxe a necessidade. E o CK100 foi um deles. O CK100 era um tablet,
E aí o cliente comentou, poxa, e se a gente tivesse um leitor de códigos, tivesse algumas características para torná-lo um verificador de preço? A Bluebird fez, né? Então, assim, a gente até... o interessante dele é que ele virou um verificador de preços, entre aspas, mas se tornou muito mais que isso. Por quê? Por ele ter o Android, nesse caso o CKC Android 6, você tinha, né, as empresas tinham a liberdade de desenvolvimento, né? E aí você tem uma construção no produto que você tem o leitor de códigos integrado, tem uma entrada USB tipo A, né, USB padrão, então você pode integrar outros dispositivos ao equipamento, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem multimídia, então você pode executar um vídeo com áudio, né? Então você tem recursos que na época você não tinha opção. Então, o legal dele, esse primeiro projeto que a gente vendeu, ele era um verificador de preço, foi desenvolvido para ser um verificador de preço. O primeiro projeto que a gente vendeu foi para uma empresa de software que tinha uma solução para uma universidade em São Caetano, e o equipamento foi colocado nas salas de aula, na entrada, para que naquela época fosse lido um QR Code de presença do aluno. Então, nada a ver com a verificação de preço, né? Então, assim, por equipamento dar essa possibilidade de você integrar outras coisas, o primeiro projeto que a gente vendeu não tinha nada a ver com verificação de preço, né? Aí, assim, interessante que, né, eu fui nessa empresa até quando a gente recebeu os equipamentos para fazer atualização dos equipamentos, né, que chegaram, quando chegaram, e eles estavam usando já o coletor, ou não, o tablet, né, o verificador, como o controle de acesso à área de servidores da empresa. Então, assim, era uma empresa de software que os caras eram muito, assim, antenados, assim, bem inovadores. E eu cheguei lá, quando eu vi o equipamento fixo ali do lado da porta, eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, isso aqui a gente está controlando o nosso acesso ao servidor. Então, assim, é legal porque, por ele ter entrada USB, ele pode comunicar com qualquer dispositivo, né, que tenha, óbvio, suporte ao Android. Então, assim, eu já fiz projeto para um cliente que comprou depois, que integrou uma impressora de recibo para fazer o autoatendimento, né? Então, tem uma impressora acoplada ali, impressora de recibo, e ele usa o equipamento para fazer o autoatendimento e imprime ali a senha do cliente, né? Tem empresas que usam, né, isso falando tudo do CK100, projetos que a gente tem hoje, em controle de produção, então na indústria, também não é verificador de preço, mas pelas características do produto você acaba conseguindo integrar em qualquer operação, né, diferente. Ele tem uma tela de 10 polegadas, né, com a parte do recurso do áudio, então acaba possibilitando outras coisas. Quando a gente começou a fazer a divulgação do modelo aqui, eu fui num grande supermercadista e quem se interessou pelo produto foi o pessoal de marketing. Por quê? A gente, naquele momento, tinha montado uma apresentação, uma aplicação, simulando possibilidade de aplicações, né, para ele. Uma delas era você ter o cartão de fidelidade, ter o acesso ao cliente, colocar o CPF dele, ele verificar o número o nível de fidelidade, de pontuação que ele tem num programa da empresa, ou você lê o código de base, ele já te apresenta produtos sugeridos, então você lê o molho de tomate, ele já te apresenta um macarrão que está em promoção, o queijo ralado, então tudo isso, né? E aí, isso é uma situação interessante também, né, que o pessoal fala que em Campinas que tem uma lei que você precisa ter o verificador com que faça a leitura do preço, que emita o som, né, do valor, né? Então, ele é um equipamento multimídia, ele permite fazer isso. Então, se você consegue integrar outras aplicações para o equipamento, né? E aí, agora, com o ST103, a gente tem um upgrade do produto. A gente tinha uma dificuldade de ser o equipamento com Android 6, então alguns clientes às vezes ficavam um pouco receosos, vou comprar um equipamento com Android 6 e mais limitado, tudo, e hoje, aí agora a nossa atualização, né, da Bluebird aqui com o ST103, o equipamento com Android 10, né, tá aqui na apresentação Android 11, então talvez seja o máximo dele, eu não fiz essa pergunta, mas como tá aqui na apresentação deve ser esse número, né, do Android 11 com expectativa. Mas também, assim, é o tipo de coisa que o cliente não muda. Ele vai desenvolver a aplicação ali, ele não vai ficar migrando muito aquela aplicação para necessitar, às vezes, o Android 11, 12, 13. Então, como a compatibilidade ela acaba sendo natural, né? Então, provavelmente isso não vai ser um problema. A vantagem que eu vi aqui do ST103,
a gente tem um grande cliente varejista que usa o ST103, ou o CK100, e um problema dele, ele usa um MDM que chama AirWatch. E aí, qual que é o problema? O CK100 você não consegue fazer a inscrição no MDM de forma automática. Então, assim, quando eu, né, fui levar o equipamento lá nessa empresa, ele me falou, no CK100, o que acontece? Quando eu preciso instalar aplicações, eu consigo fazer isso remoto, mas o usuário tem que clicar lá em instalar e permitir essa instalação, né? Pela versão do Android ser mais antiga. No Android 10, ele já consegue fazer tudo automático. Então, o cara, quando viu que funcionou esse recurso, a gente já sabia que ele ia adquirir, né, o ST103, né, por uma migração, né, de produto, mas ali já foi um reforço para que ele se apaixonasse pelo ST103. Então, a parte assim, de construção do ST103, como ele é um produto já desenvolvido, para ser isso, ele acaba sendo mais bonito também que o CK100. O CK100 foi montado para o Brasil, né? E o ST103 já é uma inovação, já é uma renovação de um produto que já existe. Então, também ele tem ali um design mais bonito e essas atualizações, né, do Android, todos os recursos que ele consegue aproveitar, acabaram também dando esse reforço ali na troca, né, na busca pelo produto. Então, a gente está começando a Anatel dele, né, a previsão de Anatel que está em meados de junho, né, então acho que a gente não tem tido muito problema em renovação nessas certificações de Anatel. Então, né, elas estão cumprindo um prazo estimado, então eu imagino que provavelmente em junho mesmo a gente deve ter equipamento já finalizado da certificação de Anatel, mas a gente já consegue usar os equipamentos, mandar para teste. Então, a gente não consegue vender o produto, mas cliente que queira testar, a gente já tem disponibilidade. Tá? Então, quem tiver talvez algum projeto, mostrar para algum cliente, tudo a gente já consegue. Não sei a quantidade de equipamentos que tem disponível para isso, por serem novos, mas a gente consegue sim já fazer esse trabalho prévio esperando a Anatel. Né? Então, o cliente já pode homologar, fazer o desenvolvimento, quando tiver a Anatel, fatura. Certo? Continuar aqui. Finalizamos. Obrigado da minha parte aqui, né? Não sei se acho que o Sérgio aí pode finalizar, mas obrigado a todos. Da ST103 Kiosk, ele não tem bateria, tá? É um modelo específico só para o Brasil. É um SKU só para o Brasil. Tem outros SKU para outros países, mas no Brasil tem um SKU específico. Será utilizado diretamente com cabo de alimentação, né? Cabo de força. Então, para reduzir o custo, ao mesmo tempo, garantir a qualidade do produto, né? A longa duração. E, por último, né? Nós temos uma linha de RFID, gama de produtos que a gente tem. Hoje, a RFR 900 é um modelo atual, e temos hoje a EFR 901, um modelo novo, que é um maior rendimento que tem. E hoje, então, próxima webinar, quando tiver, a gente vai apresentar mais produtos que a gente tem para trazer ao Brasil, ok? Muito obrigado hoje. Acho que a Michael ajudou muito, então, próxima vez vou me esforçar para explicar mais, tomar mais minha parte. Não é nada, Sérgio. Obrigado pela disponibilidade, ainda mais que aí é noite já, né? Então, já quase eu vi que o Juan também está conectado, então, obrigado. Podem chegar mais tarde amanhã. Hoje é quinta, né? Então, podem chegar mais tarde amanhã na Bluebird. Amanhã eu tirei folga. Obrigada a todos que participaram do webinar. A gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube e vai mandar essa apresentação para vocês, compartilhar todo o material para apoio, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os gerentes de contas de vocês. E a gente vai lançar também, vai mandar para vocês, caso vocês tenham interesse, valores específicos, né, referente a esse webinar, para quem participou desse webinar, valores bem agressivos para showroom, caso vocês tenham interesse em adquirir, tá? Muito, muito obrigada pela participação de todos. E desculpe o atraso, né? A dificuldade ali no próximo webinar. Com o link. Até logo. Tchau, gente. Boa tarde.